abençoando a gente aí, né? Gente, nós estamos conversando sobre a última semana da vida de Jesus. Meus amigos que me substituíram aqui nos últimos 2 domingos já falaram alguma coisa sobre isso, é claro. E a gente entra nessa mesma vibe, preparando o nosso coração para a Páscoa. Mas já, porque a Páscoa é alguma coisa muito, muito importante para nós. E prepararmos o coração para celebrarmos a Páscoa daqui a pouco, porque o tempo passa muito rápido, é importantíssimo para nós. Então é a proposta dessa série, chamada A Última Semana, junto com os meus amigos das outras Casa da Rocha, lá o Zé Bruno lá na Independência, o Jorge lá no Tatuapé, estamos trilhando esse caminho. E hoje eu me atrevo a olhar para o capítulo 11 do Evangelho de Marcos e vou junto com você aqui dar uma geral nesse capítulo, observar algumas coisas importantes. Fiz isso porque isso serve como uma própria introdução à conversa, ao meu coração também. E espero que te ajude também, à luz do que já foi dito anteriormente, a trazer o entendimento do que está acontecendo nesta última semana de vida de Jesus. Coisas importantes, legais para a nossa espiritualidade, para o nosso aprendizado. Eu espero que a gente converse bastante aqui sobre isso nesses dias e sirva para o coração de cada um de nós. Então, meu conselho a você é: abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 11 e mantenha o texto aí na tua mão, porque nós vamos ler o capítulo inteiro, devagarzinho aqui, tá bom? Infelizmente, nós não temos como projetar as letras aí, estamos faltando voluntários para fazer isso. Se você quiser ajudar a gente, tem uma vaga aqui para ajudar a gente nessa coisa de projetar as letras na tela aí, tá bom? Mas, por enquanto, é o que temos. Pegue aí a tua Bíblia e acompanhe comigo. Então, vamos lá. Claro que a partir do primeiro versículo de Marcos, capítulo 11... vamos até o momento da entrada de Jesus em Jerusalém. Diz assim o texto: quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betifagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando este jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam na frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Bem, gente, Jesus estava em Jericó. Ali ele curou o famoso cego de Jericó, e ele realiza a subida para Jerusalém, acompanhado de uma multidão. E nós estamos falando de uma subida mesmo. Para um judeu do primeiro século, voltar para Jerusalém era uma coisa especial demais. Chegar em Jerusalém era uma coisa especial demais. Primeiro, por esse aspecto geográfico, vamos dizer assim, porque Jericó fica a 250 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais baixa, digamos assim, em termos de altitude, que nós temos registro. Jericó fica lá embaixo, 250 metros, como eu disse. Já Jerusalém fica 750 metros acima do nível do mar. Então nós estamos falando de 1.000 metros de aclive, né? Como é que a gente fala? De subida, vamos dizer assim, que é mais fácil.
1.000 metros de nível, um desnível entre as cidades, num percurso de 25 quilômetros. E o caminho de Jericó para Jerusalém é um caminho de deserto. Então o judeu que vai subindo de Jericó para Jerusalém, quando encontra Jerusalém, é um êxtase, né? É uma coisa muito incrível chegar naquela cidade tão grande. Já ali a vegetação muda, você já tem lá o Monte das Oliveiras, você sai do deserto e chega àquele lugar. Também é muito especial chegar em Jerusalém, porque Jerusalém significa muito para o povo judeu, nós sabemos disso. O templo está lá, os sacrifícios que acontecem constantemente para perdão dos pecados acontecem lá. Jerusalém tem um quê de esperança, de futuro. Jerusalém tem grandes histórias, fora o fato de que muitos daqueles que faziam essa caminhada com Jesus encontrariam seus parentes, seus amigos. É um momento realmente especial. E mais, junte a tudo isso o fato de eles estarem na época da Páscoa. Sim, a celebração da Páscoa, que tem a ver com o quê? Com liberdade, tem a ver com o cumprimento de promessa, tem a ver com a quebra da escravidão, tem a ver com a própria história, não é, da existência de Israel. Tudo isso compõe o cenário que nós estamos acompanhando aqui nessa leitura. Imagine a alegria dessas pessoas, imagine o êxtase dessas pessoas, e mais agora, Jesus está com elas. Aquele que andou por todo Israel fazendo milagres e mais milagres, ele está ali, junto com aquele povo, junto com aquelas pessoas. O clima é de realmente euforia, e Jesus entra em Jerusalém de uma forma diferenciada. Como nós já lemos aqui, ele entra montado em um animal, e as pessoas o recebem com palmeiras, com galhos de árvores colocadas no chão, seus próprios mantos, e eles gritam Hosana. A palavra Hosana quer dizer salva-nos, mas também é uma expressão de adoração, uma expressão de louvor. E você há de convir comigo que as pessoas não fariam isso para qualquer um. Ninguém estende os seus próprios mantos e coloca ali plantas para que uma pessoa comum, você vai me entender o que eu quero dizer, passe. Quem estava passando? Era o rei. Jesus entra em Jerusalém aclamado como rei. Essa é a realidade que Marcos, o evangelista que escreve o primeiro evangelho, quer deixar de forma muito clara para todos nós. Jesus entra em Jerusalém como rei. O interessante é que nós entendemos esse registro dessa maneira, e ele salta aos nossos olhos quando nós entendemos que não há exclusividade de Jesus em fazer isso. Outros reis entraram na cidade. Há 200 anos antes de Jesus, por exemplo, Judas Macabeu derrotou o rei assírio Antíoco Epifânio, e ele entrou em Jerusalém e purificou o templo. A história foi bem parecida com a de Jesus, é bem interessante isso, né? E os próprios imperadores romanos, que se autodivinizavam, que se diziam deuses, eles praticavam muito isso era muito comum. Quando voltavam da guerra, eles eram recebidos como reis e como deuses pelo povo. Essa é uma história interessante e bastante comum. E o povo, ao receber esses outros reis que entraram em Jerusalém, fizeram a mesma coisa. E quando nós lemos a entrada de Jesus diante dessas informações, o que nós entendemos? Jesus está entrando em Jerusalém como o rei que ele é. Essa é a proclamação do reinado de Jesus. É bom saber que os discípulos já tinham consciência disso. Lá em Marcos 8, 29, acontece está o registro daquela famosa frase que Pedro diz, quando Jesus pergunta aos discípulos quem eles acham que ele é, e Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias. Não é? São palavras que trazem um atributo de rei a Jesus, reconhecem, é Pedro reconhecendo a realeza e a condição de Messias por Jesus. E mais, um pouco à frente no capítulo 10, você vai encontrar Tiago e João,
filhos de Zebedeu, pedindo para Jesus, quando chegar o tempo do seu reino, Jesus ser estabelecido, e quem tem um reino é rei, não é? O Senhor se lembre de colocar a gente um de cada lado, tal. Ou seja, os discípulos malemá, ainda que numa interpretação meio equivocada, principalmente nesse aspecto aqui de João e Tiago, você percebe que eles já têm a consciência, Jesus é rei. Jesus entra como rei em Jerusalém. A cena se acalma e Jesus, após a sua entrada, vai ao templo. É o que nós lemos aqui nesses primeiros versículos. Ele observa tudo e volta para Betânia, uma cidade que está ali do ladinho de Jerusalém, fora dos templos. Isso acontece provavelmente porque a cidade devia estar completamente lotada e muitos visitantes, lembre-se que é Páscoa, muitos visitantes dormem em cidades adjacentes ali na grande Jerusalém, como a gente poderia chamar, e Jesus faz o mesmo, vai para Betânia. Jesus, recebido como rei, aclamado como rei, mas o seu reino não é como o reino dos reis humanos convencionais. Marcos deixa isso muito claro no decorrer do seu registro. No reino de Jesus, você não encontrará práticas, posicionamentos e valores como nos demais reinos. No reino de Jesus, o próprio rei morre pelos súditos. No reino de Jesus, o maior serve o menor. Jesus entra como rei de um reino completamente diferente do que aquelas pessoas estão habituadas. Aliás, essa é a mensagem de Jesus no decorrer do seu ministério. Logo após o batismo, Jesus sai divulgando a chegada do reino. E no reino de Jesus acontecem curas. Pessoas são individualmente alcançadas pela misericórdia do rei, que monta, que constrói, ou melhor ainda, que implanta um reino coletivo, mas não deixando de enxergar a necessidade individual dos indivíduos, não é? Sendo redundante. No reino de Jesus as pessoas são perdoadas. Olha que coisa incrível, Jesus proclama o perdão que Ele como rei pode dar àqueles que precisam. Jesus faz isso de forma explícita, esvaziando inclusive a ideia de que agora, a ideia constante de milenar de que o perdão seria alcançado lá no templo. No reino de Jesus as pessoas são perdoadas, no reino de Jesus as pessoas são curadas, no reino de Jesus cabem todos. Inclusive aqueles que são rejeitados pela religião de Israel, são os que mais convivem com Jesus. O reino de Jesus de forma nenhuma é igual ao reino dos homens. O reino de Deus que Jesus implanta é diferente. E nesse trecho, para a gente encerrar nossa pincelada nessa primeira parte da entrada de Jesus, o que nós aprendemos é que nós devemos enxergar Jesus como rei que Ele é. Aqui há uma pausa para nós avaliarmos como nós percebemos Jesus. Somos efetivamente súditos desse rei? Abrimos o nosso coração para entendermos os valores do reino de Jesus, ou continuamos andando segundo os valores do reino dos homens? Há em nós uma disposição de recebê-lo como Senhor e Rei da nossa vida? Imagine Jerusalém como a tua vida, Jerusalém como a minha vida. Será que nós temos recebido Jesus com o mesmo entusiasmo e com a mesma disposição de dar a Ele espaço para reinar, como aconteceu aquele dia em Jerusalém? Ou seja, Jesus é o Rei dos Reis, e Ele tem sido o nosso Rei pessoal. A gente para por aqui, porque muita coisa poderia ser dito, mas a gente precisa continuar. E a gente continua onde? Em Marcos 11. Agora seguindo o texto, a partir do versículo 12, nós lemos ali o seguinte: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo,
e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para o sacrifício. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: as escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e os mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aqui nós entramos na sequência do que aconteceu depois da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele vai ao templo. Imagine que você, uma certa noite, tem um sonho, e nesse sonho Deus fala com você dizendo o seguinte: meu filho, vá até Brasília, isso, lá o centro de poder do nosso país, vá até lá e diga para aqueles homens que eles estão dirigindo essa nação da maneira errada, que eles estão prejudicando o pobre, que eles estão matando e destruindo pessoas através do exercício equivocado do seu poder, e que se eles não se arrependerem e não mudarem a sua postura, um grande e terrível, por exemplo, terremoto ou qualquer coisa do tipo, vai acontecer com eles. Sabe o que aconteceu? É isso que aconteceu. Jesus, ele é o rei, e ele vai em direção a Jerusalém, aliás, em direção ao templo, melhor dizendo, já está em Jerusalém, para justamente avisar aos ocupantes do templo, que era a maior estrutura e mais poderosa estrutura, ou seja, ali dentro era o poder acontecia, ali era o centro do poder religioso, o centro do poder político também, ali em Israel, já que viviam associados a Roma. Aquele lugar era o lugar onde tudo acontecia, e Jesus vai lá dizer para eles: olha, o que vocês estão fazendo aqui está errado, as práticas de vocês, elas estão equivocadas, se vocês não mudarem, tudo isso será destruído. Essa é a ideia da ação de Jesus. Interessante que Marcos narra essa ida de Jesus ao templo num modelo bastante comum da literatura da época, que é um modelo que a gente pode chamar de sanduíche. Como assim? Porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo nesse trecho, né? Jesus se encontra com uma figueira que não dá frutos, você viu aí? Ele amaldiçoa a figueira e depois vai para o templo, e no final nós temos a conclusão da conversa dele com a figueira. Então, dois trechos, não é? E tem o trecho no meio, que é o trecho do templo. Na verdade, a situação da figueira, aquela que foi condenada por não dar frutos, nos prepara para o que Jesus vai fazer no templo. É uma preparação literária que Marcos faz, e é um reforço a respeito das intenções de Jesus em denunciar a falta de frutificação de Israel, em denunciar o que aqueles homens tinham feito. O rei Jesus vai ao templo e de forma dramática anuncia a condenação daquela estrutura e de tudo o que acontecia lá dentro. Jesus inclusive usa palavras fortes, mas elas não são inéditas. Para nós podem parecer inéditas, mas não são. Jesus utiliza as palavras de Jeremias para chamar o templo de covil de ladrões. Vou ler para você aqui Jeremias 7. Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Perdão, certamente vejo todo o mal que acontece nele, eu, o Senhor, falei. Jesus se apropria das palavras que saem da boca de Jeremias para chamar aquele lugar de covil de ladrões, ou esconderijo de ladrões. Bom, a primeira impressão que nós temos, e ela é muito comum e até justificada,
é que nós achamos que Jesus está condenando o comércio dentro do templo. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui para vocês. Sim, mas não só isso. Também, mas não só isso. Na verdade, o termo usado por Jesus, tirado lá de Jeremias, não era usado para ladrões comuns, mas para ultra-ortodoxos, nacionalistas, prontos para usar de violência para defenderem seus sonhos. Então, quando Jesus chama aquele pessoal e diz para eles: vocês transformaram o templo em um covil de ladrões, não tem só a ver com a prática do comércio, mas com esse sentimento nacionalista de defesa de Israel como a única nação que agrada e que pertence a Deus. Esse sentimento que leva inclusive aqueles homens a, se necessário, lutarem por isso, a tomarem espadas nas mãos e defenderem Israel como a única nação amada por Deus. E Jesus denuncia tudo isso porque não é esse o caminho de Deus para Israel. Jesus denuncia o caminho que a religião de Israel tomou. Por quê, irmão? Lembre-se que quando Deus cria Israel a partir da vida de Abraão, qual era a ideia de Deus? Um povo que sinalizaria para todas as nações: Deus está aqui. Israel deveria ser luz para as nações. Mas o que aconteceu? Com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, talvez por conta dos exílios que Israel sofreu por conta do seu próprio pecado, eles se tornaram nacionalistas, eles se tornaram sectaristas, apartados das outras etnias. Ninguém seria salvo na cabeça deles, só Israel. Inclusive aqueles que estivessem ali estrangeiros deveriam ser expulsos, e se for preciso a gente pega na espada e manda esse pessoal embora. E não foi para isso que Deus formou Israel. Não foi para isso que Deus fez o que fez com Israel. Deus queria Israel sinalizando o seu reino para todo mundo. E o símbolo disso, adivinha qual era? O templo. O símbolo máximo desse abraço e desse acolhimento de todos que quisessem vir era o templo. Mas agora o templo simbolizava e era usado para exclusão. O templo agora, ao invés de receber a todos, excluía, e os revolucionários estavam lá dentro, inclusive aqueles que queriam derrubar Roma na força da espada, e que tinham até a expectativa de que talvez Jesus fizesse isso, se levantasse como um mestre, aliás, um rei que viesse na força da espada. Eles estavam aonde? Dentro do templo. E Jesus os condena: vocês inverteram tudo que Deus, o Pai deu a vocês. Vocês perderam e se tornaram exclusivos e não inclusivos. E vocês expulsaram, e vocês rejeitaram, e vocês não sinalizaram o reino que recebe a todos. Foi isso que Jesus fez ali. Então, ao agir contra os cambistas, Jesus inclusive interrompe aquele processo que já acontecia há tanto tempo, de perdão, de sacrifícios e tudo mais, querendo dizer: isso aqui deixou de ter razão de existir, isso aqui está caducado, isso aqui caducou, isso aqui acabou, isso aqui não presta para mais nada, a não ser para alimentar o próprio coração maldoso de vocês. E é claro que ao fazer isso, ele também está apontando para a cruz, onde o sacrifício perfeito vai acontecer daqui a poucos dias. O que é que nós aprendemos aqui correndo, gente? É que não se trata somente de uma condenação por misturar comércio e religião. Esse texto não fala só sobre isso. É claro que é um perigo, é claro que nós devemos estar atentos, mas eu já vi gente, inclusive, usando esse texto aqui, para dizer que a gente não pode ter uma livraria dentro da igreja, que não pode vender sanduíche dentro da igreja. A preocupação de Jesus é muito mais profunda do que isso. Na verdade, o protesto de Jesus é contra qualquer sistema que perde a sua generosidade, qualquer sistema que se volta para si mesmo e esquece
para que foi feito, para que foi formado, e esquece de acolher, mas exclui e manda embora. Quando Israel diz, agora tudo é meu, está perdida. Quando Israel diz, agora nós seremos salvos, só nós seremos salvos, está perdida. E esse discurso, ele serve para todo tipo de estrutura, igrejas, tribunais, assembleias, palácios, centros financeiros, enfim, lugares de poder. O que o Rei Jesus quer é denunciar efetivamente essa falta de abraço e de acolhimento a todos que precisam. A igreja deve ser aquela que acolhe. Portanto, é esse o papel que salta aos nossos olhos agora. Essa é a realidade que vem até nós diante de tudo que Jesus fez e disse. A igreja não pode se perder como Israel, sendo sectarista, expulsando e não acolhendo. A igreja não pode dizer, aqui há salvação para nós que estamos aqui. Você que está aí no mundo vai morrer, você está condenado ao lago de fogo e enxofre, enquanto a gente aqui está bem. Não é essa a ideia. Jesus quer nos alertar de que nós precisamos acolher para sermos esse instrumento de Deus naquilo que Ele quer realizar nesse mundo. Bem, e aí nós entramos na continuidade aqui a partir do versículo 27. A partir desse versículo acontece uma coisa interessante. Jesus tem 3 embates com representantes do poder daquela época. Nós hoje vamos ver o primeiro embate, semana que vem a gente continua. Então vamos ali no versículo 27 que diz assim: mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Gente, só para lembrar, eles estão falando sobre o que Jesus fez no dia anterior, a sua entrada no templo e tudo o que ele fez, acabamos de falar isso. No versículo 29 continua dizendo, Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos em João? Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria com todos, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus, o rei, está em Jerusalém. E o que ele faz é colocar ordem no caos. Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, imagine você aqui da região de Guarulhos, já que penso eu que a maior audiência nossa seja de guarulhenses, né? Imagine você, sexta-feira, em pleno verão, travado com o seu carro, lá no Trevo de Bom Sucesso. Ah, o pessoal aqui sabe o que é isso, não sabe? É o terror. O Trevo de Bom Sucesso aqui é conhecido como lugar do caos no trânsito. Imagina sexta-feira, 5 horas da tarde, pleno sol, e aquela muvuca lá no Trevo de Bom Sucesso. Você que está em outra cidade, pense em outro exemplo que se adeque à tua realidade. E você está lá, e de repente as buzinas estão tocando, e o pessoal tirando a mão para fora, vamos mandar aqueles elogios, né, aqueles agradecimentos que geralmente acontecem no trânsito, né? E todo mundo naquele clima pesado, difícil, de repente aparece um jovem, um garoto, é um jovem, e ele começa a coordenar o trânsito. Ei, você entra, ou você espera, agora esse pessoal aqui, agora aquele ali, com apito assim, imagina, vem, em 10 minutos o trânsito começa a fluir e a coisa se resolve. Quando ele está fazendo isso, aparece quem? A polícia. Ou o pessoal do Detran, o pessoal do CET, o pessoal do SET aqui de Guarulhos, sei lá, qual é a tua realidade aí. É para variar, eles chegam atrasados, né? Mas eles chegam lá e está aquele garotão coordenando o trânsito. E aí de repente eles vão até ele. Peraí, quem é você? Quem é você para ficar coordenando o trânsito aqui? Eles não sabiam
que aquele jovem tinha passado no concurso e era o chefe de todo o departamento de trânsito daquela região. Por isso que ele estava lá fazendo o que ele fez, mas eles não sabiam quem era ele. Um exemplo básico aqui para a gente pensar no que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo aqui é isso. Jesus entrou no templo e agora ele é questionado pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos anciãos, porque ele havia colocado ordem no templo. Porque o templo funcionou assim, gente, por séculos. E agora de repente chega um jovem lá, derruba umas mesas, dá um grito com um, dá um grito com o outro e diz aquilo que a gente pensou junto agora há pouco: vocês estão fazendo tudo errado. Que autoridade tem esse jovem? De onde ele vem? Quem deu a ele a autoridade para fazer isso? Jesus era rei. Eles não sabiam. E Jesus responde ao questionamento deles, apontando para a autoridade de João Batista. Aqui cabe um pouquinho assim, para a gente parar um pouquinho e pensar junto. Jesus diz para eles assim: olha, eu não vou dizer com que autoridade que eu estou fazendo o que eu fiz, se vocês não me disserem que poder que está sobre João, se é válido o poder de João em batizar. Na verdade, Jesus, como rei que era, e sabendo obviamente que era rei, ele não responde de forma aberta àqueles homens, ele usa um tipo de charada, e você há de convir comigo que isso é meio comum no jeito que Jesus fala. Algumas coisas não são explícitas, provavelmente Jesus não quis dizer isso para eles agora, ele o fará mais à frente, diante do sumo sacerdote ele fará, ele vai declarar quem ele é, mas agora não, porque não era o tempo. Então ele joga, como eu disse, um tipo de charada para eles. Olhem para João e me digam se a autoridade de João é válida. Vou ler aqui o que Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta: a autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Jesus não responde à pergunta que lhe fizeram com outra pergunta só para fugir da conversa, não. Jesus está reafirmando aquilo que os leitores de Marcos, eu espero que você conheça o texto de Marcos, se não, dá tempo ainda, aproveite para fazer isso nos próximos dias, sabem muito bem, porque lá no batismo de Jesus, se manifestou quem Ele é disso que Jesus está falando. Vocês não sabem quem eu sou, mas quando eu fui batizado por João, se manifestou do céu a minha identidade, e todos nós sabemos o que aconteceu, no batismo de Jesus realizado por João, fica claro quem Jesus é, o Espírito Santo vem sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, Deus o Pai, fala do céu quem é Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele era o rei, ainda que eles não soubessem, como aquele garoto que era o chefe do departamento de trânsito, ainda que aquelas pessoas não soubessem. Ele é o rei, a autoridade de Jesus vem do céu. O problema é que aqueles homens estavam cegos. Eles não viram, não entenderam, não perceberam, estavam envolvidos na sua religião, estavam envolvidos na sua disputa de poder, estavam envolvidos no reino dos homens, na política humana. Diante deles, anunciado pelo céu, pela voz do Pai, estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É com essa autoridade que ele entra no templo e coloca tudo em ordem, porque ele veio implantar o seu reino. Jesus é o rei que veio implantar o reino. Ele chega com toda a autoridade para colocar ordem no caos da vida humana. Ele chega com autoridade para mostrar os valores do seu reino, que englobam todas as necessidades e realidades humanas. É o reino que vem, é o reino de Jesus. Se nós compararmos, indo aqui já para a chave final da nossa conversa,
O que que essa conversa toda de um capítulo inteiro serve? Eu penso que ela, entre outras coisas que nós já dissemos aqui, outras que não tivemos como dizer, ela serve para nós compararmos a nossa religião com os valores do reino de Jesus. Veja bem, Jesus entra consolidando o reino que ele traz consigo. E ele vai no centro da religião de Israel. E ele diz: vocês estão fazendo tudo errado. Porque no meu reino que agora chega, e eu que sou o rei dos reis, trago outras realidades. Vocês não percebem que a religião de vocês está longe dos valores do meu reino? Vocês não percebem que a religião de vocês se corrompeu, se associou com valores humanos, se associou com o poder humano? Vocês não percebem? Se Jesus diz isso àqueles homens, essa análise também cabe a nós. Hoje é dia, penso eu, de nós observarmos a nossa religião e a compararmos com os valores do reino. Se ela for colocada diante dos valores do reino e se mostrar diferente dos valores do reino, nós estamos indo por um caminho errado. Se nós compararmos a nossa religião com os valores do reino de Jesus e ela se apresentar diferente, nós estamos com sérios problemas. A autoridade de Jesus deve, portanto, ecoar dentro da igreja. E frequentemente nós precisamos prestar atenção se não estamos desviados do propósito divino, como Israel se desviou, como aquela estrutura toda se desviou. Devemos nos perguntar frequentemente em que nós nos transformamos. São os valores do reino que estão nos guiando? Ou são os valores do reino dos homens que nos estão guiando? E hoje é um bom dia para nós pensarmos claramente que existe um sistema religioso que mata e destrói a muitos. E talvez você esteja me assistindo aí e sendo subjugado, machucado, ferido, como tantos foram pela religião de Israel naquele momento histórico. E isso continua acontecendo depois de Jesus vir até nós e morrer na cruz. Sim, continua acontecendo. E tantos hoje são machucados e destruídos, como tantos foram no decorrer da história, por essa máquina religiosa, que se agarra aos valores do reino dos homens e despreza os valores do reino de Deus. Se você é vítima dessa máquina religiosa, abra os teus olhos e fuja disso o mais rápido possível. Abra os teus olhos e procure aqueles que dividem os valores do reino, que se preocupam com as verdades e com os valores do reino. Hoje é um bom dia para você que talvez esteja participando dessa máquina religiosa. Um bom dia para arrependimento. Um bom dia para conversão. Um bom dia para olharmos para a nossa prática religiosa, e agora me refiro até um pouco mais à liderança, e tomarmos cuidado, porque o caminho que muitas vezes nós tomamos nos leva a priorizarmos os valores do reino dos homens e não os valores do reino de Deus. Tempo de conversão, tempo de vida revista e avaliada. Hoje é dia para mudarmos o nosso coração e a nossa mente. Jesus rejeitou, e a igreja também tem esse papel de rejeição a sistemas que usam o nome de Deus para os seus próprios interesses. Que sejamos aqueles que rejeitam estruturas que usam o nome de Deus, mas que não carregam nada de Deus. Estruturas que usam o nome de Deus, mas continuam
se distanciando, e às vezes fazem isso cada vez mais, dos valores do reino de Deus. A nossa oração, portanto, hoje e sempre deve ser: nosso Deus, nos impeça de perdermos o foco, nos ajuda para errarmos o mínimo possível. Essa é uma oração que na Casa da Rocha sempre esteve presente. Não nos olhamos como melhores, não nos olhamos como perfeitos, não nos olhamos como bacanas, mas nos olhamos como gente que ama Jesus e que quer dar prioridade aos valores do reino de Deus, e que na prática da nossa religião isso esteja em primeiro lugar, essa realidade esteja em primeiro lugar, e a gente não se perca na nossa caminhada, coisa que é fácil de se fazer nesses dias. Meu desejo, irmão, e a minha oração hoje é: olhe para a tua espiritualidade, olhe para o teu coração, se coloque diante de tudo isso que foi dito aqui e se avalie. O que é que tem te motivado? O que é que tem te impulsionado? O que é que tem levado você na prática da tua religião, na vivência da tua espiritualidade? São as coisas do reino de Deus, do Rei Jesus, um rei que morre pelos seus súditos, ou são as coisas do reino dos homens, que exploram, que constroem estruturas ao seu próprio favor, e daí por diante? Vamos orar. Senhor Jesus, diante desse relato tão forte que o Senhor traz para nós nesse texto, eu te peço que hoje seja um domingo de avaliação, quiçá um domingo de arrependimento, quem sabe um domingo de prostração diante do Senhor, quem sabe uma avaliação que pode realmente sacudir a nossa estrutura, mexer conosco e nos fazer viver a conversão do nosso coração ao teu reino, ao teu evangelho. Nos ajuda individualmente, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada nesses tempos tão difíceis, a nos apegarmos aos valores do reino, como o Senhor deseja, como o Senhor nos apresenta o seu reino. Nos ajuda coletivamente, a nossa comunidade, ou tantas outras, das quais gente que está conosco faz parte. Ajuda-nos coletivamente, Jesus, para sinalizarmos o reino, para sinalizarmos Jesus, para sermos aqueles que abraçam, acolhem, recebem e vivem não segundo a luz dos valores dessa sociedade pervertida e destruída em si mesma, mas que a gente viva segundo os valores do reino, do nosso Rei, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Dá-nos, Senhor, essa realidade, esse caminho, e nos ajuda. Fica com a gente nesse resto de domingo, Senhor. Dá-nos uma boa semana. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Abençoa aqueles que precisam de uma recuperação da sua saúde essa semana. Abençoa os que precisam de situações financeiras serem resolvidas essa semana. Abençoa as famílias que nos assistem. Abençoa as casas que nos assistem, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa a nossa comunidade, nos abençoa. Dá-nos uma boa semana. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um ótimo domingo e uma ótima semana a todos. Valeu, tchau, tchau.
poderoso, o que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Exaltando teu nome em todo lugar, canto da querer de graça e paz, tudo que tens feito.